Bem, gente, hoje nós vamos falar sobre cálculos químicos, tá? Assunto este muito cobrado no Enem, tá? E é um pontapé inicial para a parte de cálculos estequiométricos. Se vocês prestarem bem atenção no módulo de vocês, há exatamente uma questão, né, relacionada ao pré-requisito do conteúdo, como a gente costuma dizer. Então, cálculos estequiométricos, cálculos químicos é pré-requisito para cálculos estequiométricos. Tá? Então, o aluno tem que ficar bastante de olho no conteúdo de hoje e tirar as dúvidas pós aí via Hangouts Meet. Vamos aqui. Falar um pouquinho sobre cálculos químicos, gente, é falar na questão do estudo da massa dos átomos. Tá? Então, as massas dos átomos elas estão relacionadas à massa do carbono. Está relacionada à massa de um cloro, está relacionada à massa de um bóron e assim sucessivamente. Só que quando a gente se refere à massa atômica, nós falamos em dois tipos de massa atômica, que é a massa atômica de um átomo e que é a massa atômica de um elemento. São dois requisitos bastante fortes dentro da parte de cálculos químicos. Tá bom? Então, eu vou começar falando com vocês aqui a questão da massa atômica de um átomo. Quando se fala em massa atômica de um átomo, se refere à questão daquele átomo ser exatamente aquela massazinha que você tem lá na tabela periódica. Aquela massa que tem um número quebrado, por exemplo, massa do cálcio 40,02, uma suposição. Tá? Então, aquela massa quebrada, ela é feita a partir de um cálculo de um peso da molécula, um peso do átomo, desculpe, e esse peso do átomo, ele faz com que essa massa possa ser do átomo e possa ser do elemento. Qual é a diferença, professor, entre átomo e elemento? Elemento, gente, são os isótopos referentes a esse átomo. Por exemplo, na natureza nós encontramos o átomo de hidrogênio, não encontramos? Mas junto com ele existem os elementos que vão dar origem, estão presentes no caso, a esse átomo de hidrogênio, que são eles os seus isótopos, que são nada mais nada menos que estruturas que apresentam o mesmo número de prótons. Então foi com esse pensamento aí que o surgimento de massa atômica ela veio a partir de um átomo padrão. Tá? E esse átomo padrão utilizado nesse processo foi nada mais nada menos que o átomo de carbono. Tá? Então o átomo de carbono, cuja massa do carbono é 12, ele foi dividido em 12 partes iguais. Está aqui o centro do átomo do carbono. E ele foi fracionado em 12 partes iguais no processo. Tá? Então, sua divisão aconteceu dessa forma aqui. De modo que uma parte desse átomo ele foi utilizado como medida padrão para a determinação da massa atômica do mesmo. Então, ele extraiu aqui 1/12 da massa desse átomo de carbono, da massa do átomo referente ao carbono 12. Então, antigamente, para você representar a massa de um elemento, você tinha que trabalhar em cima da fração desse elemento, tá certo? E em cima dessa fração desse elemento, você calcular aqui, a questão das massas atômicas. Ah, e isso só serviu para o átomo de carbono? Não, poderia servir para outros átomos, como por exemplo, o cloro. Para tu ter uma ideia aqui, o cloro, a massa dele é 35, tá? Então, dessa massa 35, você teria aqui 1/35 da massa do átomo
de cloro 35. Tá? Só que com o passar do tempo, essas estruturas, essas unidades elas foram sendo modificadas. Em vez de chamar massa do átomo, ele começou a ter uma unidade padrão que nós chamaríamos de massa atômica. Que a representação de massa atômica, ela pode ser U ou UMA. Tá? Esse U ou UMA representa nada mais nada menos que unidade de massa atômica. Tá? Unidade de massa atômica. Portanto, se você prestar bem atenção no processo aqui, eu poderia muito bem substituir esse 1/12 da massa do átomo de carbono por simplesmente 12U ou 12UMA, que representaria a unidade de massa atômica. Tá bem? Então o processo ele começava a fluir dessa maneira. E foi a partir daí que foi surgindo as unidades de um átomo, tá? De um átomo. Como eu falei para vocês, os cálculos químicos eles começam a estudar a massa de um átomo e a massa do elemento desse átomo, tá? Então, no tópico 2 aqui, eu posso falar para vocês a questão da massa atômica de um elemento. Quando se trata em massa atômica de um elemento, a gente tem exatamente aquela ideia, né, dos seus isótopos na natureza, né? Elementos que apresentam o mesmo número de prótons. Então, se eles têm o mesmo número de prótons, eles vão ter massas e nêutrons diferentes no sistema também, tá? Então, para isso que se faz necessário fazer uma soma da média ponderada dos isótopos desse átomo. Aí você diz, mas eu não entendi o que você quis dizer. Não tem problema. Olha o que você vai fazer quando estiver pedindo para calcular a massa atômica de um elemento. Aqui eu vou colocar MA, tá? Você vai fazer aqui uma soma. Vamos botar assim, uma média ponderada, vamos colocar assim, uma média ponderada, seria uma média ponderada da massa dos seus isótopos. Então, como é que funcionaria isso mais ou menos? Por exemplo, o carbono ele é encontrado na natureza na forma de carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Por eles terem o mesmo elemento químico, eles são chamados de isótopos, ou seja, átomos que têm o mesmo número de prótons no sistema. Só que aqui, vale uma ressalva, eles vão querer saber exatamente a porcentagem de cada isótopo desse na natureza. Para que eu possa entender o que representa isso, é que cada isótopo desse na natureza, ele tem uma certa porcentagem de obtenção. Por exemplo, você encontra mais na natureza elementos que são obtidos a partir do carbono 12 ou do carbono 14. Óbvio, é evidente que é do carbono 12, né? Então, aí na natureza nós temos 98%, mais de 98%, constituído de carbono 12. Então aqui, ele pode saber aqui quem vai ser a porcentagem do carbono 12, quem vai ser a porcentagem do carbono 13 e quem será a porcentagem do carbono 14. Feito a massa e a porcentagem, você vai calcular agora a média ponderada dessas massas. Então você vai fazer aqui, massa atômica é igual a massa de 1 vezes a porcentagem de 1, mais a massa de 2 vezes a porcentagem de 2,
mais a massa de 3 vezes a porcentagem de 3. Por quê? Porque aqui no sistema eu tenho uma massa com sua porcentagem, uma massa com sua porcentagem e uma massa com sua porcentagem. Aí sim, eu faço a média ponderada e divido isso daqui, essa média, por 100. Tá? Quando eu dividir isso por 100, eu vou encontrar o peso real do átomo de carbono na natureza. Tá bom? Então aqui você deve fazer a questão das substituições. Ó, massa de 1 é 12, porcentagem de 1, A. Professor, isso ele dá na questão? Às vezes ele dá e às vezes ele pede. Tá? Então ele pode dar a massa atômica e as massas e pedir as porcentagens. Isso acontece muito nas questões. Aí você aplica uma matemáticazinha que eu vou mostrar para vocês via exemplo que eu vou fazer aqui agora para mostrar para vocês, tá ok? Então sempre nesse processo aí, beleza? Eu vou sair um pouquinho aqui, já para vocês depois printarem e copiarem, né? Logo após. Depois daqui, galera, ó, depois desse sistema aqui todinho de cálculos químicos, nós vamos fazer um exemplo envolvendo essa média ponderada aqui dessas massas atômicas. Olha o exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, eu vou pegar um elemento X, tá? Um átomo X, cuja massa atômica desse átomo é 10,8 U. Tá bem? E esse átomo ele é encontrado na natureza na forma de X10 e na forma de X12. Só que vai existir uma porcentagem para esse átomo na natureza no X10 e no X12. Então aqui vai existir A%, como eu quis colocar aqui, ó, expressar aqui, e aqui vai existir B%. Para que eu possa saber a porcentagem desses elementos na natureza, é necessário que eu faça essa médiazinha ponderada aqui que eu fiz, tá? Só que nesse sistema aqui de cima, eu só tenho duas massas para duas porcentagens. Aí o que é que a gente faz? A média, ó, massa atômica é igual a massa de 1 vezes a porcentagem de 1, mais a massa de 2 vezes a porcentagem de 2. Isso tudo aqui dividido por 100. Ah, mas ele não deu a porcentagem, é o que ele quer saber, tá bom? É o que ele quer saber na questão, quem vai ser A% e quem vai ser B% na natureza desse elemento X. Só que se eu somar aqui, ó, A mais B%, A% mais B%, eu vou ter um total de 100%. Portanto, eu posso dizer que A é 100 menos B. Ou B é 100 menos A. Tanto faz. Quem vai ser a massa atômica? A massa atômica será 10,8. A massa de 1 é 10. A porcentagem de 10 é A. Mais a massa de 2, que é 12. Vezes a porcentagem de 12, que é B. Dividido por 100. Tá? Aí aqui você vem, ó, faz o meio pelos extremos. E aí você faz o cálculo. 10,8 vezes 100 vai dar 1080 igual a 10A mais 12B. Como eu tenho aqui no sistema A e B, eu posso fazer a substituição, né? Do jeito que eu disse aqui, ó. A% mais B% é igual a quanto? 100%. Então, nesse caso, A, isolando A seria 100 menos quanto? Menos B. Portanto, a gente vai ter aqui, ó, 1080 é igual a 10 vezes... Quanto é A? A, na realidade, vai ser 100 menos B. Mais 12B. Tá aqui os 12B.
Portanto, eu vou ter 1080 igual 10 vezes 100, 1000, menos 10b, mais 12b. Portanto, eu vou ter aqui, ó, 2b igual a 40, igual a 80, né? No caso, 80. Porque 1080 menos 1000 é 80. Portanto, b vai ser quanto? 80 dividido por 2, 40%. Se b é 40%, significa dizer que a, ó, azinho é igual a 100 menos b, que no caso vai ser 100 menos 40, portanto, azinho vai ser de quanto? 60% encontrado na natureza. Tá bom? Então, quando se tiver questões pedindo para se calcular a massa atômica de um átomo é uma coisa e a massa atômica de um elemento é outra. Perceba que na questão ele está dando os isótopos referentes ao átomo X. Então, ele quer saber qual é a respectiva porcentagem desses isótopos na natureza. Tá? Quando se tem massa atômica, se tem também a questão da massa molar, tá? Massa molar e massa molecular. Por quê? Como a gente introduziu cálculos químicos mostrando para vocês a massa atômica referente a um átomo e a massa atômica referente a um elemento, vai existir também a massa da molécula, tá? Vai existir tanto a massa da molécula como a massa do átomo, que fique claro isso. Afinal de contas, átomo é uma coisa, molécula é outra. Molécula é o quê? Um conjunto de átomos, é isso? Então, nesse caso aqui, o terceiro tópico, nós vamos falar sobre a questão da massa molecular. Tá? Essa massa molecular aqui é nada mais nada menos que a soma das massas dos átomos presentes na molécula. Então, vamos anotar isso que é importante. Então, massa molecular seria a soma da massa dos átomos existentes na molécula. Tá? Como é que funciona isso? Sim, só lembrando para vocês que a questão da unidade de medida é importante lembrar, viu, gente? A questão da unidade de medida de massa molecular será expressa em U ou UMA, que seria a unidade de massa atômica. Tá bom? Então, como é que se calcula isso daqui? Ó? Por exemplo, você tem aqui o ácido sulfúrico, H2SO4. Aí você vem aqui, ó, separa o hidrogênio do enxofre do oxigênio. H, do S e do O. Quantos H eu tenho aqui? 2. Quantos S eu tenho? 1. E quantos O eu tenho? 4. Depois que eu fizer isso daqui, eu vou multiplicar pela massa de cada átomo que é dado na questão ou vem na tabela periódica, né? Se você pegar um vestibular particular, ele é obrigado a dar a tabela. Caso ele não dê a tabela, ele vai ter que dar a massa na questão, como o Enem faz, tá? O Enem já dá a massa na questão. Isso já facilita a tua vida, porque até mesmo você não precisa estar pesquisando uma massa lá na tabela periódica. Então, a massa do hidrogênio na tabela é 1, a massa do enxofre na tabela é 32 e a massa do oxigênio na tabela é 16. Então, quando você fizer isso aqui, você vai ter 2, você terá 32 e você terá 64. Somando aqui, ó, você vai ter 98 gramas por mol. Opa! U, né? U que é a representação de quem? De massa molecular, tá bom? Caso a questão
ele peça a massa molar da substância, aí as coisas já mudam, porque massa molar é uma coisa, massa molecular é outra. Tá? Mas você pensa que muda tanto assim? Não. É somente na unidade de medida, porque massa molar ela é expressa em gramas por mol. Então, quando se tem aqui um sistema, ó, deixa eu sair aqui para vocês darem uma olhada, tá? Depois copiarem aí, você vai ver, você vai prestar atenção aqui no sistema de massa molar. Tá? É a representação, a questão. Há uma diferença? Há. E que diferença é essa em relação à massa molecular? É que na massa molar, que é o quarto tópico, massa molar, a unidade de medida vai ser gramas por mol. Né? Aqui a unidade de medida é U, e aqui a unidade de medida será gramas por mol. Mas o jeito de tirar é do mesmo jeito, tá bom? Mas se eu chego para você aqui e coloco 98U, eu estou calculando a massa molecular. E se eu colocar 98 gramas por mol, eu estarei colocando o quê? A massa molar do sistema. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho como exemplo, olha essa estrutura aqui. Ó. Eu gosto muito dessa molécula porque, na maioria das vezes, o aluno confunde ela, tá? E dá para confundir em que sentido? Quando tu tem duas moléculas aqui, ó, numa estrutura só, tá vendo esse pontinho aqui? Esse pontinho representa um ponto de hidratação, tá? Esse pontinho de hidratação aí no sistema, gente, não significa dizer que eu vou tirar a massa de um e vou tirar a massa do outro e multiplicar, não. Jamais eu posso fazer isso. Eu vou ter que calcular ela no geral, porque esse ponto aqui é um ponto de hidratação. Pontos de hidratação não poderão ser multiplicados para que você encontre a massa total da molécula. Tá? Então, nesse caso, você vai ter que separar normalzinho, ó, o cálcio do Cl, do O e do H. Coloca a quantidade de átomos de cada um, né? O cálcio tem 1, o cloro tem 2, o hidrogênio tem 12, né? Opa, o hidrogênio está aqui embaixo, tem 12. E o oxigênio tem 6. Aí multiplica aqui, ó, pela massa de cada um. A massa do cálcio é 40, do cloro é 35,5, do oxigênio 16 e do hidrogênio 1. Repito, gente, essa massa que eu estou colocando de azul é o que ele vai dar na questão para que você calcule, tá bom? É obrigado ele dar? É, porque aqui ninguém vai estar adivinhando massa de átomo não, tá bom? É obrigado ele dar. Portanto, aqui, ó, 1 vezes 40 vai dar 40, 2 vezes 35,5 dá 71, 6 vezes 16 vai dar 96 e 12 vezes 1 dará 12. Quando eu somar aqui, preste atenção, quando eu somar ali em cima, eu vou encontrar 219, ó a referência, gramas por mol. Tá? 219 gramas por mol. Então, isso daí eu estou me referindo à questão de quem? Da massa molar. Se por alguma eventualidade você colocasse 219U, aí eu estaria me referindo ao que? A massa molecular. Tá bom, gente? Então, a questão da diferença entre massa molar para massa molecular está relacionada à parte da unidade de medida. Uma é gramas por mol e a outra é a unidade de massa atômica. Tá? Você pode até achar isso uma bobagem, mas que já caiu em vestibular e que já pegou muita gente na hora da prova. Né? Ele colocou lá na questão que a massa molar da substância, por exemplo, era 219U. Está errado. 219U é a massa molecular da substância. A massa molar é 219 gramas por mol, tá bom? Que fique bem claro isso daí, porque agora a gente vai começar a entender o processo de mol,
tá bom? Que o aluno ele tem tanta dificuldade nessa questão da aprendizagem do mol. Então fica atento aí no que a gente vai ver agora. O próximo tópico será exatamente o mol, tá ok? Então vamos aqui, ó. O que às vezes o aluno questiona, né? O que vem a ser mol, professor? Né? E às vezes a gente sempre diz assim, gente, mol é a representação de uma molécula. Tá errado? Não, tá corretíssimo. Só que mol representa uma quantidade de moléculas. Porque numa molécula pode existir 1 mol, pode existir 2 mols, pode existir 3 mols, pode existir N mols. Tá? E esses mols eles são representados por números. Então, quando você pega uma equação que ela sofre um processo de balanceamento, você vai encontrar um coeficientezinho. E esse coeficiente vai estar multiplicado pela substância. Então, esse coeficiente que está lá, que é multiplicado por essa substância, ele é chamado de mol. Tá bom? Então, vamos ver o que é que significa aqui no tópico 4. Tópico 5, no caso, a questão do mol. Como eu disse para vocês, vale ressaltar que mol seria a unidade de uma molécula. Lembrando mais uma vez que molécula é o quê? A junção de átomos. A molécula é junção, formação de átomos. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, quando eu chego para você e coloco ali 219 gramas por mol, eu quero dizer que a cada 1 mol da molécula, 1 mol da substância, eu vou ter uma massa molar. É aqui onde eu vou utilizar o princípio da equivalência. Na química quantitativa, a gente sempre utiliza princípios relacionados ao processo de equivalência do átomo. Tá? Como assim princípios relacionados ao processo de equivalência do átomo? A proporcionalidade envolvida na reação. Tá? Então, por exemplo, no momento em que eu vou balancear uma reação, a quantidade de átomos do reagente tem que ser a mesma do produto. Então, eu tenho que fazer aquilo na mesma proporção, porque se eu não fizer, a equação ela vai ficar totalmente desbalanceada no processo. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, 1 mol está relacionado à massa molar, tem até lógica, sim, porque aqui, ó, se eu tenho 219 gramas por mol, eu quero dizer com isso que a cada 1 mol da substância, eu vou ter um peso de 219 gramas. Se eu dobrar essa quantidade de mols, automaticamente eu dobro a massa da substância. A substância vai deixar de ter 219 e vai passar a ser 438. Tá bom? Então, sempre nesse sentido, ó. Puxando para cá para que vocês entendam. Então, se eu chego aqui e falo do cloreto de cálcio hexaidratado, eu digo, ó, gente, para 1 mol desse cloreto de cálcio, eu vou ter uma massa de 219 gramas. Beleza. Mas se eu dobrar essa quantidade de mols, eu não vou ter mais 1 mol, eu vou ter 2 agora dobrando. Então, 2 mols no sistema, eu vou ter quanto? 438 gramas, que será o dobro. Tá bom? Então, é aqui onde eu digo que é a questão da proporcionalidade que a gente vai fazer no sistema. Então, se aumentou de um, vai ter que aumentar do outro. Tá ok? Lembrar também que massa molar é quimicamente equivalente ao volume nas CNTP. Que isso aqui eu vou falar mais adiante para vocês, que é nada mais nada menos que as condições normais de temperatura e pressão de um sistema, tá bom? Então isso a gente fala mais adiante. E que 1 mol é diretamente proporcional, é quimicamente equivalente, costumamos dizer, à constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, que pode ser representados por átomos, podem ser representados por átomos, por moléculas, por íons, por elétrons e etc. Tá?
O que é que eu quero dizer com isso? Que essa constante aqui, que é chamada de constante de Avogadro, ela só é utilizada na questão quando se refere a termos de quantidade. Tá? Não esquece disso, ó, quando se referir na questão a termos de quantidades. E essas quantidades, elas são relacionadas a quantidades de átomos, a quantidades de mols, de moléculas, de íons, de elétrons e assim sucessivamente. Tá? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver exatamente uma relação envolvendo mol com a constante de Avogadro. Agora, a constante de Avogadro quando ele se falar para átomos. Porque quando a gente chega aqui em íons, vamos voltar um pouquinho lá ao assunto que a gente trabalhou, sais de Arrhenius. Vocês viram que os sais eles sofrem processos de dissociação, ou seja, a separação dos íons. Então, a separação desses íons eu posso calcular em relação à quantidade de mol tranquilamente no processo. Tá? Quando se falar em elétrons no sistema, eu já sei que essa quantidade de elétrons ela é calculada em cima também dos aspectos quantitativos da eletroquímica, mais precisamente eletrólise, que é um assunto que nós vamos ver lá no módulo de físico-química, tá bom? Então vamos aqui. Eu vou começar a partir de uma molécula, tá? A partir da molécula tem átomos. Eu tenho aqui a molécula de C4H10, tá? A molécula do gás butano, né? Mais precisamente do butano. Quando eu tenho uma molécula do butano aqui, eu vou tirar a massa dessa molécula. Eu separo o C do H. Quantos C eu tenho aqui? Eu tenho 4 carbonos. E quantos hidrogênios eu tenho aqui? 10 hidrogênios. Quando eu fizer isso daqui, eu vou fazer a contazinha para tirar o peso da molécula, tá? Então aqui eu vou multiplicar pela massa do carbono, que é 12, e pela massa do hidrogênio, que é 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque mol é quimicamente equivalente ao quê? A massa molar. Então aqui eu vou ter 4 vezes 12 vai dar 48, e 10 vezes 1 vai dar exatamente quanto? 10. Somando aqui, ó, eu vou ter 10 mais 48, eu vou ter exatamente 58 gramas por mol. Tá bom? Então, o que é que eu quero dizer com isso referente à molécula de butano? Que a cada 1 mol de butano, de C4H10, eu vou ter um peso de quanto? De 58 gramas. Se eu multiplicar isso daqui 10 vezes, ó, 10 mols de butano, 10 mols de butano, eu vou ter também 10 vezes a massa do butano, que seria quanto? 580 gramas. Tá bom, gente? Então, o princípio aí da proporcionalidade. Tá? Se eu aumento de um lado, eu vou ter que aumentar também do outro no sistema. Quando se pega a massa desse átomo e você quer saber a quantidade de átomos presentes em mols de moléculas ou em mols de átomos, como você queira, tá bom? O princípio a ser trabalhado é esse. Definimos que 1 mol de butano, que é C4H10, ele tem 58 gramas e ele vai ter, ó, quantos átomos de carbono no sistema? Eu vou ter 4 mols de átomos de carbono. Então, aqui nós vamos ter 4 mols de átomos do elemento carbono. E aqui eu vou ter, em relação ao hidrogênio, eu vou ter 10 mols de átomos do elemento hidrogênio. Tá bom? Então, a leitura que se faz é essa. Vamos fazer aqui de novo, ó. 1 mol de gás butano, de C4H10, tem 58 gramas. Só que desses 58 gramas, eu vou ter 4 mols de átomos de carbono e vou ter 10 mols de átomos de hidrogênio no sistema. Tá bom?
Isso daqui é equivalente também à quantidade de mols, eu posso trocar para a quantidade da constante de Avogadro. Então, eu poderia representar aqui como sendo 4 vezes 1 mol representando quantidade de átomos, vale quanto? 6,02 vezes 10 a 23, ó. Átomos de carbono. Tá bem? E aqui também, se eu quisesse representar a quantidade de átomos de hidrogênio, eu faria o mesmo processo. Então, aqui a gente teria 10 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio no sistema. Tá? Então, é feito dessa maneira aqui, quando você quer representar quantidades relativas a átomos. Se na questão ele falar em mol de átomos, não se aplica a constante de Avogadro, tá? Mas se na questão ele só falar em átomos, é porque você vai ter que utilizar a constante de Avogadro, tá ok? Então fica aqui, ó, a questãozinha para você tirar exatamente essa dúvida. Quando ele falar em mols de átomos é uma coisa, quando ele falar em átomos é outra. Átomos são quantidades. E se são quantidades, o que a gente utiliza no sistema é a constante de Avogadro, tá ok? Se lá na questão ele perguntasse quantos mols de átomos existia em uma molécula de butano, em 1 mol de butano, você teria aqui, ó, 4 mols de átomos de carbono e 10 mols de átomos de hidrogênio. Então, você teria aqui 14 mols de átomos. Então, na molécula de butano, vai existir 14 mols de átomos. E se ele perguntasse lá, na questão, quantos mols de átomos existiria, aliás, quantos átomos existiria na molécula do butano, você aqui, ó, pegaria esse 14, multiplicaria pela constante, né, que ele quer saber agora a quantidade de átomos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E aí você multiplicaria e encontraria quantos átomos estariam presentes em uma molécula de butano no sistema. Tá? Então, quando isso acontecer, nesse processo, você vai fluir dessa maneira aí. Tá ok? Se lá na questão envolver no sistema íons, tá? Se lá na questão, no sistema, envolver íons, você pode partir, por exemplo, aqui do sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio, tá bom? Isso aqui é um sal, né? Sal de Arrhenius é a representação dele. Sal de Arrhenius, onde nesse processo aqui do sal, você vai fazer um processo de dissociação, né? Separar os íons Al+, mais SO4 menos. Só que o alumínio aqui tem esse 2, que vem para frente do alumínio e vai para cima do oxigênio. E aqui no sulfato você tem esse 3 aqui, ó, que vem para frente do sulfato e vai para cima de quem? Do alumínio. Ó, fazendo esse processo aí. Agora você tem o quê? Íons no sistema, por quê? Porque você pegou sulfato de alumínio e acrescentou na presença de água. Quando se tem sais acrescentados em água, os íons eles sofrem um processo de dissociação, tá bom? Então, nesse caso aqui, se eu quisesse me referir a 1 mol de sulfato de alumínio, ó, de sulfato de alumínio, eu vou ter aqui, ó, olha a leitura que você faz, 2 mols de íons Al3+, e eu vou ter também no sistema 3 mols de íons
SO4, 2-. Tá? A leitura que se faz é essa. Mesma coisa, se ele pedir na questão quantidade de íons, aí você faz aqui, ó. 2 vezes, no lugar de mol, coloca 6,02 vezes 10 a 23 íons Al3+. E se ele pedisse na questão a quantidade de mols de íons referentes ao sulfato, você colocaria aqui, ó, 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 íons sulfato. Tá bom? É desse jeito que funciona. Com o elétron funciona a mesma coisa e com o íon também irá funcionar do mesmo modo, do mesmo jeito. Tá bom, gente? Só para finalizar também, aqui no sistema, essa parte do sulfato de alumínio. Veja só, preste só atenção aqui, tá? Em relação ao peso do sulfato de alumínio, eu separaria aqui o alumínio do enxofre e do oxigênio. Então, quantos alumínios eu tenho aqui? 2. Quantos enxofres eu tenho? 3 átomos de enxofre. E quantos átomos de oxigênio? Sempre de fora multiplicando o que está dentro, tá, gente? Então, 3 vezes 4 daria quanto? 12, né? Aqui, por isso, deu 3, ó. Porque eu multiplico de fora com o que está dentro do parêntese. Aí, vezes, a massa do alumínio é 27, a do enxofre é 32 e a do oxigênio é 16. Então, você vai ter aqui 54, aqui você vai ter 96 e aqui você terá 192. Somando, você vai obter 342 gramas por mol. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que cada 1 mol de sulfato de alumínio, eu vou ter 342 gramas da substância. Tá bom? Se eu dobrar, eu dobro lá. Se eu multiplicar por 4, eu multiplico por 4 lá. Tá ok, galera? Então, essa foi minha dica inicial sobre cálculos químicos, parte 1. Tá bom? Na próxima semana, na próxima segunda-feira, a gente termina mostrando parte 2 dos cálculos químicos. Vou deixar um tempo para você dar uma respirada, para a gente voltar aí no Google Meet. Vou lançar o link às 15 horas. Daqui a 10 minutos eu lanço o link para vocês. E aí vocês entram para tirar a dúvida sobre a nossa live de hoje. Tá bom, gente? Valeu! Até a próxima live, se Deus quiser.